Tem muita gente competente que tenta reverter essa tendência, mas a falha estrutural na investigação e na inteligência que peca no Brasil. Vamos lá, vamos defender a Polícia Civil, a Polícia Federal. Os governadores não têm interesse de fortalecer as delegacias de captura. Um preso a mais do presídio é mais gastos na conta do governo. É matemática. E eles não querem gastar com isso. Todas as delegacias de capturas, aqui em São Paulo tem uma, estão falidas, capengando, com pouquíssimos policiais. Então eu não acho justo crucificar esses policiais. Vamos crucificar os governadores, que deveriam investir em investigação, mas não fazem isso, porque vai dar gasto. Um preso a mais gasto tem para o governo, que tem que bancar isso. Mas aí você cria uma impunidade com isso, né? Porque então, mas aí a culpa é do governo do Estado, não é da polícia. Se o governo não oferece recursos para as polícias, o que o policial pode fazer? Por exemplo, as delegacias de São Paulo estão fechando à noite. Aí eu vou lá crucificar esses policiais? Não. Quem tem que resolver esse problema é o secretário e o governador. Onde já se viu? Se é roubado ali no bairro que o PP mora, vai até o 23º DP, a delegacia está fechada. Aí tem que andar 10 quilômetros. Para uma pessoa igual ao PP é fácil, ele tem carro, ele consegue se locomover, mas aí você pega uma doméstica. Você acha que ela vai gastar o único dinheiro que ela tem em condução para andar 10 quilômetros para fazer um boletim de ocorrência? Ah, mas pode fazer pela internet. Pega uma pessoa sem instrução e manda ela fazer pela internet, se vocês vão ver se ela vai conseguir. A delegacia tem que estar aberta, e não é só de Perdiz, não. Um monte de delegacia aqui em São Paulo e no estado de São Paulo inteiro está fechado. O governo tem investido em concurso, mas tem que suprir os déficits que está sucateando a Polícia Civil do estado de São Paulo. Agora, Jess, PP, já que você foi mencionado, PP, já vou direto contigo. Mas eu não fui ofensivo com ele, né? Não, mencionado. Que fique bem claro. É regra de debate aqui. Não, daqui a pouco foi mencionado. O seu direito de resposta foi concedido, candidato. Fica à vontade. Não, a questão, Marinho, é que não dá para discutir perfumaria e questões periféricas, né? O fato é um só, né? No Brasil, a taxa de elucidação de crimes gira em torno de 35%. Ou seja, somente 1 a cada 3 casos... 39, que eu acho que o último levantamento aqui do próprio Ministério de Justiça e Segurança Pública. Mas, de qualquer forma, é isso aí. É isso aí. É isso. Não muda muito, não. Ou seja, de 1 a cada 3 casos são elucidados, identificando quem é o agente, identificando como é que ocorreu e finalizando a investigação. Por que isso acontece? Isso acontece por 2 questões. Tem uma questão federativa muito clara, né? Esse número muda de estado para estado. O Rio Grande do Norte, por exemplo, a taxa de elucidação é de 9%. Ou seja, 91% dos crimes que ocorrem no Rio Grande do Norte ficam sem saber como é que foram cometidos e quem são os agentes e os criminosos desse crime. Já no Paraná, a taxa de elucidação é de 76%. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que discutir como é que a gente resolve essa situação que claramente influencia a questão federativa, né? Influencia também a questão de investimento na inteligência da polícia. A nossa polícia, ela é mal preparada. E a nossa polícia, além de ser mal preparada, não tem os instrumentais e ferramentas necessárias, avançadas, para elucidar os crimes que ocorrem no Brasil. Então, nós temos que pensar a questão de segurança pública de uma forma muito mais profunda, né? Temos que pensar, sim, em dar mais investimento para a polícia, prover mais ferramentas para ajudar na inteligência da polícia. Sem isso, nós vamos andar para trás. E o que nós estamos vendo aqui, que 10 mil pessoas são procuradas há mais de 10 anos, é só o retrato dessa situação que, infelizmente, pauta a segurança pública no Brasil. Jess, vai que é sua, Paulo, me complementa. Marinho, quando eu fiz academia no ano de 2000, eu dei 7 tiros e me deram uma pistola. O que o PP falou é verdade. Hoje está muito melhor, a gente não pode se esquecer disso. Quando eu fiz o meu curso para me habilitar para usar um fuzil, que já estava tendo ataques com bandidos com fuzil, eu tive que pagar do bolso, dividir em 4 vezes, e aí eu consegui fazer o curso e consegui me habilitar para portar um fuzil. Hoje está muito melhor. Mas se você percorrer os interiores por esse Brasil, não só no estado de São Paulo, pergunte para qualquer policial militar, e civil principalmente, policial penal, quando foi a última vez que ele treino deveria ser obrigatório, com munição ofertada pelo Estado. Vai ter policial que vai te responder aí 5, 6, 7 anos. Acho que todo mundo concorda aqui, minha cara Jess Peixoto, que o Brasil clama, necessita de uma reforma assim profunda no seu sistema policial. O diabo realmente é propor isso de maneira séria e técnica nesse ambiente de hiperpolarização e bravata e frase feita dos 2 lados.
Como é que você vê qual o caminho? Que claro que as autoridades, historicamente, a omissão e a falta de recursos tem o seu componente aqui de responsabilidade, mas também a gente precisa entender se na ponta os agentes da lei estão pecando de alguma maneira. Qual é a sua leitura? Eu acho que no final do dia tudo gira em torno de investimento na polícia e valorização da própria polícia. Tanto no que tange ao profissional se sentir valorizado com um valor salarial bom, o que muitas vezes faz com que esses policiais eles tenham uma tendência menor a participar de grupos como milícias e até mesmo se aliarem ao crime. Eu acho que é importante a gente ter um sistema de inteligência melhor financiado também. Afinal de contas, a taxa de resolução está intimamente ligada com a habilidade de se chegar a uma conclusão. André, é engraçado, eu estava até falando aqui antes do programa, eu fui furtada e dentro da minha bolsa tinha um dispositivo que mostra aonde de fato está ali no GPS. Eu estou com a localização aqui. Mas hoje a polícia não tem nem condição, nem pessoal e muitas vezes o crime está tão organizado nesses centros que repassam os itens desses furtos de resolver, de ir até lá. Então você pensa, eu sei aonde está o item em questão, mas não há nada que se possa fazer. Então isso é extremamente revoltante para a população e gera um senso de impunidade gigante. No final das contas, a AirTagzinha que está lá, que é o dispositivo que mostra onde o item está lá, está funcionando. Mas, de fato, não há nada que a polícia me mostre que possa fazer. E tudo isso, né, Paulo? Ela tem razão. Né? Ela é um caso em centenas de casos. E muitas vezes a vítima, como a Jess, não vai fazer o boletim de ocorrência. E aí o que acontece? Despenca os índices criminais. Não tem a ocorrência, não vai cair nas estatísticas. Mas isso é absurdo, Jess. Depois, embora eu esteja afastada por isso, me passa essa localização aí que a gente vai ver se consegue te ajudar. Porque isso é absurdo. Isso é absurdo o que acontece. Muitas vezes essa localização cai ali na rua Timbiras com Guaianazes, o Aurora. Aí a polícia vai até lá. Só que acontece que cai num prédio. Aí o prédio tem 300 apartamentos. A polícia não pode chutar a porta dos apartamentos, não, porque senão ela incorre em abuso de autoridade. Aí o policial vai preso, perde o cargo. É isso que acontece na maioria das vezes. Mas vamos ver se dá sorte aí, que esteja num local mais preciso, né? Porque tem uma falha do GPS de 65 metros. Então, para a polícia é muito difícil. Quando ela chega no qual casa que é? É difícil, né? Eu vou com você, Palumba, atrás da bolsa da Jess. Você vai lá para defender o bandido? Vou dar uma Você não vai lá para defender o bandido, não, né? Não, vai dar uma espancada. Eu vou ser o gigante, Muralha. Mas sabe o que é mais preocupante diante de tudo isso? Para finalizar, David, por favor. Porque essa taxa ela é alta ainda também, porque os sistemas não são integrados. Então, uma construção que seria positiva em relação ao SUS da Segurança Pública, eu acho que o Ricardo Lewandowski pode avançar sim nesse sistema, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, para um delegado que está investigando um caso no Paraná, ele tem que ligar por outro delegado para conseguir ter acesso às informações. Ele não tem um sistema integrado. Então, isso é pouco inteligente, pouco ineficiente em relação ao sistema Brasil, porque alguns estados já liberaram para que as informações elas sejam repassadas de alguém que está sendo procurado, por exemplo, mas aqui o estado de São Paulo não é aberto. Maior federação, né, do Brasil. Tem já delegado assistindo aqui, já pediu até a localização. É lamentável. Lamentável tudo isso, muitas vezes, acobertado por um sistema penal que não pune, quando pune não prende, e quando não prende não reeduca, né? Enfim, e o pior disso acaba se fazendo de pobre injustiçado quando é cobrado e recebe cobranças da sociedade. Jess Peixoto, jogo muito rápido que eu preciso seguir. Muito rapidamente, muitas dessas pessoas são pegas em alguns outros crimes, outras investigações, são presas, passam 2 meses, 1 ano no máximo e voltam para as ruas. Imagina, Jess, sai na audiência de custódia. Isso é absurdo. Então também tem isso. Os crimes no Brasil, eles precisam ser resolvidos várias vezes, porque as mesmas pessoas, cometem os mesmos crimes várias vezes. 10h23 por aqui no nosso Morning Show, sua dose matinal de informação e entretenimento para todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de Rádio. Segue a todo vapor já para vocês. E olha só, em frente nós seguimos aqui, é um tema recorrente, é uma chaga aí do nosso Brasil e a gente pelo menos fazendo a nossa parte aqui de trazer, sempre estimular esse debate para não cair também no ralo ali do esquecimento e ficar na conformidade, todo mundo achando que está tudo bem e deixar empurrando com a barriga sem uma resolução enfática aí das autoridades e das forças policiais. Bom, é um tema complexo, mas nossa parte a gente faz aqui para seguir cutucando ele. 10h24, melhor dizendo, perdão. Olha só, uma história que eu quero agora trazer para vocês aqui, estarem bem informados, que está dando o que falar, ainda segue sendo investigada, é o caso de um homem que tentou sequestrar uma criança. Sim, uma criança em plena luz do dia.
Temos as imagens aí, as câmeras de segurança gravaram absolutamente tudo, são flagrantes, né, e devem ajudar a elucidar pelo menos esse caso. Não é isso, David? Qual é a expectativa em torno desse caso? Aonde foi, com quem? Pois é, foi na Zona Norte aqui de São Paulo esse episódio, onde o homem até deu um chute na babá. Ela estava com uma criança de 3 anos. Ele chegou, de acordo com o boletim de ocorrência, nessa babá, perguntou qual era o grau de parentesco com a criança. Ela ignorou o homem e saiu andando em direção oposta. Só que aí ele insistiu e depois acabou, chutando ela, cai com a criança e ele pega essa criança. Para quem nos acompanha pela imagem está vendo isso, mas para quem está no rádio, essa situação que está acontecendo no vídeo. E depois chega um outro rapaz e intervém ali e consegue então pegar a criança de volta e devolvê-la. Ele se envolveu nessa discussão, só que o que mais foi curioso nessa história é que esse segundo homem, que seria como uma espécie de herói, a informação preliminar é que ele estaria junto com o agressor. E agora esse caso está sendo investigado. Final de ano, por algum motivo, eu já percebi que tende a aumentar as tentativas, ou pelo menos os sequestros bem realizados contra crianças. Então, seja você babá, pai, mãe, tem que redobrar a atenção para evitar esse pesadelo, não é isso, Paulo? Exatamente. E essa babá aí tem que receber o parabéns, né, de toda a população, porque ela evitou, ela foi lá, tentou lutar. Aí veio um outro indivíduo. Esse indivíduo já tem passagem criminal, viu? Ele é um pedófilo. E o que acontece? Jura? O crime não aceita esse tipo de situação. O crime não aceita esse tipo de situação. Então, se provavelmente esse indivíduo cair numa cadeia, ele tem que ficar no seguro. Senão os presos cortam a cabeça dele e jogam futebol com a cabeça dele. Então, muito provavelmente o outro ali me falou: mas o que você está fazendo mexendo com uma criança? Por que você queria pegar essa criança? Eu recebi essas imagens também. O David está certo, é da Zona Norte, um amigo meu que é vizinho dos pais dessa criança. Isso é absurdo. Eu não sabia que era babá, achava que era a mãe, mas mesmo assim é louvável a atitude dessa mulher aí que teve os cabelos puxados, e foi para cima do bandido. Parabéns para ela, porque imagine só essa criança aí nas mãos de um bandido como esse. Não, guerreira, e tem que saudar, né? Uma hora dessas, até um instinto materno que desabrocha ali, né? E vira bicho no melhor sentido. A babá ali foi uma guerreira e deu exemplo. E acho que sobrecai também numa discussão que a gente teve anteriormente aqui no programa, né? Sim. Sobre a elucidação dos casos, as pessoas que são procuradas e não são encontradas. Como esse episódio aí, os dois continuam foragidos, mesmo a gente tendo as imagens desde sexta-feira. O Paulo me mandou na quinta, acho que foi, né? Exatamente. Na quinta-feira eu recebi, já mandei pro David. É absurdo, né? É revoltante, né, meu? É revoltante. Mas identificaram o cara já? É um pedófilo Parece mesmo? que... Ele foi identificado, mas ainda não foi encontrado. E ele é pedófilo? Mas vai ser. Dizem que sim, né? Vai ser encontrado, sabe por quê? Porque se ele morar em qualquer local, comunidade, bairro de classe média, a população não aceita crime contra crianças. Não aceita, independente do crime que é. Nem os presos, nem bandido aceita esse tipo de delito. Então, provavelmente, alguém que conheça este indivíduo aí, esse chorume da sociedade aí, vai acabar aí dizendo onde ele está. Ligue 181, é super seguro, você não precisa se identificar, você não vai se comprometer, mas ajude as autoridades. É isso, Pepe? O que me chama a atenção nesse caso, além de tudo que foi falado aqui, é que esse caso foi feito... Se você me permite uma breve interrupção, só para recepcionar os ouvidos atentos de todo mundo ligadaço aqui no Morning Show, começando a todo vapor aqui a nossa semana, casos lamentáveis na esteira aí do reino da impunidade, que é o nosso Brasilzão. Ainda bem que a gente viu aqui o caso, assim, que tem que servir de exemplo em algum grau, essa onda de tentativas de sequestros aumentando sempre no final de ano, tentando sempre ali ir nos mais vulneráveis, né, que são os mais... que despertam os sentimentos mais primitivos de pai e mãe, que são crianças. No caso, uma babá valente, briosa, aí conseguiu realmente evitar o pior. E agora a polícia a todo vapor em busca desse resto de gente aí, desse dejeto humano que está à deriva ainda. Então, Jess Peixoto, sua impressão... Pepe, você estava falando, perdão. Eu estava falando aqui. Então, o que me chama muita atenção nesse caso, Marinho, são duas situações. Primeiro, que ocorreu em plena luz do dia, em uma rua movimentada, né? Ou seja, a pessoa estava nem aí, que estava à luz do dia, nem que estava sendo visto por várias pessoas. Meio da rua. E o segundo ponto que me chama a atenção é que as pessoas, em geral, perderam a vontade de se... Não, em geral, assim, perderam a vontade de ficar pasmo, né, de se revoltar com o crime dessa monta. Várias pessoas passam, né, em frente à situação, vê uma mulher sendo agredida, ninguém para fazer nada. Ninguém para fazer nada. Olha, um carro parou ali, só para ver o que estava acontecendo, e vai embora em seguida. Né? Ou seja, a gente perdeu a capacidade
de se indignar. Tudo bem, tem um medo também das pessoas, né? Não sabe se a pessoa vai tirar uma arma, vai atirar, vai matar. Então isso também gera essa situação caótica que nós estamos vivendo, retratada nessa situação aí. Infelizmente, Marinho. Eu tenho atualização sobre esse caso. Vai que é a sua dele, a gente segue adiante. A fonte mandou que o rapaz foi preso, sim. O amigo que estava com ele disse que eles saíram de uma rave e quando ele encontrou a criança, não sabe por quê, tentou pegá-la. Mas ele também se manteve em silêncio durante o depoimento e a identidade dele também não foi revelada aqui pela fonte. Mas ele foi preso sim, segundo a fonte está me contando. É absurdo, né? É absurdo. Aí nessas horas eu torço para passar um grupo de lutadores e dar-lhe um cacete num cara desse aí. Porque eu vou te falar, viu, é inaceitável. Eu fico vendo essas cenas aqui, eu já fico com ódio de um indivíduo como esse aí. E tenho certeza que nosso telespectador, ouvinte, também não aguentaria ver uma cena dessa aí e passar batido, né? Os nervos ficam à flor da pele, como diz minha mãe lá em Ribeirão Preto. É muito difícil a gente conviver e é muito difícil para a polícia manter a calma na hora que prende um cara como esse. Os momentos mais difíceis para mim foi quando eu prendi pedófilo. É muito difícil controlar e controlar os policiais que estavam ao meu lado. Controlar para que não faça uma bobagem, não passe da barreira entre a lei e a ilegalidade. É isso. E num contexto onde a descrença total, generalizada aí do povo comum em relação às instituições, às autoridades, a capacidade de enfrentar o que há de pior entre nós, é claro que as pessoas abaixam a guarda, perdem a capacidade de se indignar, entram nesse estado de apatia total, mas não dá. Acho que a gente está fazendo a nossa parte aqui, dia após dia, trazendo esses casos aqui, para que eles talvez, enfim, pelo menos façam todo mundo, enfim, não só ficar ligado, se precaver, mas também perceber que só com o coro ali muito bem, enfim, reforçado de todos nós, cobrando respostas e realmente um enfrentamento firme, é o que essa história tem alguma chance de mudar. É só se realmente todo mundo se indignar de vez. Não é isso, Paulo? Exatamente isso, né? É a certeza da impunidade, como o PP falou. À luz do dia, numa avenida movimentada, na Zona Norte, cadê o patrulhamento? É difícil, né? É difícil, a população está à mercê ali de um outro indivíduo que era amigo dele que não deixou. Porque, muito provavelmente, se esse indivíduo continua, ele é muito mais forte que uma mulher. E acabar levando essa criança e sabe-se lá Deus o que ia acontecer com ela. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Graças a Deus. Enfim, a gente segue adiante, 10 horas e 31 minutos por aqui. Olha só, mais um caso bizarro protagonizado em Minas Gerais. Minas, inclusive, tem nos oferecido alguns dos últimos meses. Mas olha só, isso a gente está falando de um crime que começou com roubo, tá? E acabou terminando em sequestro e, tragicamente, num assassinato. Para entender exatamente o que aconteceu, vamos diretamente com o nosso repórter Rodrigo Costa, conhece todos os acontecimentos de Minas Gerais como poucos, para entender a ordem dos fatos, a sequência dos eventos e se os criminosos ali originalmente, né, Rodrigo, estavam pretendendo roubar pedras preciosas. Procede a informação, muito bom dia. Bom dia, Marinho. A gente começa falando sobre Água Branca, que é um distrito da cidade de Coronel Murta, localizado na região do Vale do Jequitinhonha, aqui no alto de Minas Gerais. No sábado, um jovem foi morto, um jovem de 24 anos, e logo na sequência sequestraram a filha e a esposa dele. Mas a história, ela tem uma sucessão de fatos muito curiosos. A intenção desses bandidos era de roubar o dinheiro de um idoso de 65 anos, conhecido na região como Zé Pequeno, após descobrirem que ele havia comercializado pedras preciosas no dia anterior. Eles foram atrás desse idoso, prenderam esse idoso em um quarto e, na sequência, foram atrás do filho dele, um garimpeiro de 24 anos, que é o Romário. Quem nos acompanha pelas imagens pode, inclusive, ver a foto dele aí junto com a esposa. Atiraram nesse garimpeiro, no Romário, e, na sequência, foram até a casa dele, sequestraram a esposa e também a filha. Fugiram com o carro da família. Esse carro, ele já foi encontrado, esse carro já foi localizado e a esposa e a menina já foram libertadas na BR-116, próxima à cidade de Porto Marambaia. As vítimas não foram feridas ou machucadas. O jovem que tomou o tiro, ele foi baleado, ele morreu, chegou a ser levado para o hospital de uma cidade vizinha, mas não sobreviveu. Agora, o curioso de tudo, a intenção dos suspeitos, depois de toda essa confusão, era de roubar R$400 mil, mas acabaram saindo só com R$1.000 em espécie, Marinho. Tragédia total, né, Rodrigo? Obrigado pela presença aqui. A gente espera aqui na próxima com um caso menos absurdo. Mas a gente agradece aqui o teu trabalho. Olha, já vou repercutindo aqui, parece que
essas propriedades ali rurais acabam sendo mais visadas porque a rotina dessas pessoas é mais previsível, tem menos patrulhamento e policiamento. Talvez nos centros urbanos fica, enfim, mais complicado desferir uma ação como essa. Agora, eu vou te acionando aqui, Mano Ferreira, o que você achou desse caso em linhas gerais e como que isso revela mais esse problemão que a gente está metido? Exato, é mais um caso que mostra a dificuldade que o Brasil tem de fazer com que o Estado cumpra a sua função essencial, que é prover segurança pública para todos os cidadãos. Então, quando a gente vê essa incapacidade do Estado de fazer aquilo que é o mais importante dever dos governos, eu, como liberal, sempre acho absurdo que o Estado esteja gastando energia com qualquer outra coisa. Não dá para aceitar um Estado gigantesco quando o básico, que é a garantia de segurança pública, não está sendo provido para o cidadão que paga imposto. Nesses casos, né, Jess, acho que os marginais claramente monitoravam as vítimas de antemão. Acho que a polícia tem, obviamente, uma capacidade de tentar conter isso em grandes centros urbanos muito maior, muito mais difícil fugir. Mas eu acho que, pelo menos, sabiam desse esquema aí das pedras preciosas e até o nome do sujeito, né? Fazendo alusão ao Zé Pequeno, que é o icônico vilão do filme Cidade de Deus, de 2002, né? O que você achou? No final do dia, eu acho que nós falamos todos os dias, como a segurança pública no Brasil está defasada e é o maior problema da sociedade. Numa situação como essa, André, a gente fica revoltado porque o dano para essa família é irreversível. Não só na perda da vida do pai, que é uma situação assim muito triste, mas em tudo o que aconteceu e no trauma que isso vai gerar. E não há nada que nós podemos fazer depois que isso acontece. Claro, tem as terapias, mas assim, o trauma está lá. Agora, a prevenção, olhar, ter o cuidado, ter centros de excelência, não soltar bandidos. Não tem razão para quando a gente olha esse tipo de caso, a gente vê a quantidade de vezes que os crimes são recorrentes e eles saem nessas audiências de custódia, eles saem na progressão do regime e eles voltam ao crime. O Brasil precisa urgentemente ter um sistema que é mais duro em relação aos crimes. Porque do jeito que está, o crime no Brasil compensa, e compensa muito. E quem sofre é esse pai de família, é essa família, é você que está em casa, que vê tudo isso horrorizado e com medo. Não poderia ser diferente, né? Acho que essa é a reação instintiva que todos nós temos. Paulo, não tem outra alternativa para nós aqui, a não ser fazer todos os votos, motivar e esperar que a polícia possa localizar esses assassinos e puni-los assim, e colocá-los na sarjeta para sempre, né? Não, o que a Jess falou é muito pertinente, né? Essa família vai sofrer pro resto da vida a dor do parente que se foi, do ente querido que se foi, né? A segurança pública se faz com a junção dos três poderes: executivo, fortalecendo a polícia militar, polícia civil, polícia penal. Legislativo, leis pesadas, na minha opinião. E o judiciário, não soltando o chefe de facção, não soltando 50% dos presos que são apresentados na audiência de custódia, e muito menos servir cafezinho e colocar casaquinho em vagabundo numa audiência de custódia.